ter uma complexidade, uma inteligência criadora obrigatoriamente, né? Aí você entra em um problema filosófico, já que ele se diz professor de filosofia, ele vai entender no problema que ele vai entrar agora, ó. Se tudo que é complexo tem que ter um criador mais complexo que o criou, logo Deus seria o ser mais complexo de todos. Por exemplo, a inteligência de Deus seria maior que a sua? Seria, Roberto? Sim. Seria maior que a sua, Rodrigo? Com certeza. Então a mente de Deus é mais complexa que a sua? Com certeza. Tanto que dizem que a gente não pode entender o pensamento de Deus, a mente de Deus. Sim. Logo, quem criou Deus? Já que se Deus ele é complexo, teria que ter um ser mais complexo para o criar. Então é um problema, você entra aí num paradoxo. Deixa eu ver aqui. Depois, ele disse o seguinte, né? Ele entrou naquele problema da complexidade divina. Basicamente, o argumento do Miranda é o seguinte. A nossa inteligência, o nosso cérebro é complexo. Mas ele teria que ser criado por alguma coisa maior. Já que nós estamos aqui argumentando que se existe uma complexidade, existe uma inteligência ordenadora. Então, a inteligência de Deus seria ainda mais complexa. Logo, ele também teria que ser criado. Só que Deus, na filosofia tradicional, ele é incriado. Então, nós caímos num paradoxo. Basicamente, é isso que o Miranda disse. Só que eu nunca disse que a inteligência de Deus é complexa. Isso aí ele falou sem que eu tenha dito antes. Quando eu falo em complexidade, eu estou falando que existem coisas no universo que são compostas por várias partes. Que nem essa caneta Bic que eu tenho na mão, que tem a tampa, a carga, etc. Né? Então, essa caneta aqui é um instrumento complexo desenvolvido por uma inteligência ordenadora composto por várias partes. Quando eu falo em complexidade, o que eu estou falando? Eu estou falando que existem várias partes que juntas conseguem uma sinergia, atuam de maneira harmônica para criar um ente complexo. E o cérebro humano, com os neurônios funcionando tudo bonitinho, não poderiam ser criados ao acaso, porque eles são complexos. Agora, se eles foram criados por uma inteligência ordenadora maior, isso não significa que essa inteligência ordenadora maior é complexa também. Por quê? Porque a inteligência de Deus não é composta por partes simples. A inteligência, a rigor filosófico, ela é uma faculdade da nossa alma. Então ela não depende nem do corpo, né? Então quando uma pessoa morre, a alma racional dela continua existindo. Depois, na ressurreição, vai juntar com o corpo, mas enfim. Agora, o grande ponto aqui é que para nossa inteligência ter uma interface com o mundo, nós precisamos de um cérebro complexo. A própria junção do corpo e da alma já é um nível a mais de complexidade. Tanto é que as pessoas morrem. O que é a morte? É a separação entre a alma e o corpo. É por isso que as coisas complexas são destrutíveis. A destruição nada mais é do que a decomposição das coisas, separar as partes. Como é que eu faço para destruir essa caneta? Eu parto ela em partes. Agora, Deus é imortal, Deus é indestrutível, Deus é eterno. Logo, ele não tem partes. Deus é simples. Deus é uma essência única. Aí vão falar, mas e a Santíssima Trindade? A Santíssima Trindade são 3 manifestações dessa essência divina em 3 pessoas, mas que também não são separáveis. Porque é a essência da Trindade ter 3 pessoas perfeitamente unidas. Agora, sim, a inteligência de Deus é infinitamente maior que a nossa, é a causa da nossa. A nossa inteligência ela não é outra coisa senão uma participação no atributo da inteligência de Deus, mas a inteligência de Deus é simples. Então, o argumento do Miranda não funciona, porque eu nunca falei que a inteligência de Deus é complexa.